Amém, a paz do Senhor a todos. É uma grande alegria receber você aqui na nossa live, neste domingo abençoado. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você, Deus vai falar ao seu coração. E eu peço para você que você faça logo de cara, compartilhe esse vídeo, essa live, deixe o seu comentário e compartilhe isso com o máximo de números de pessoas possíveis. Certamente você vai abençoar várias vidas, você vai abençoar várias pessoas, e é essa o nosso propósito, é esse o nosso desejo, que você seja um instrumento de Deus na vida de várias pessoas, amém? Então nós estamos começando nossa live, eu quero dizer para você, seja bem-vindo, que Deus continue abençoando você, não se desconecte em nenhum momento dessa live, daqui a pouco nós vamos louvar ao Senhor, daqui a pouco temos um momento promessa, a palavra que hoje nós temos uma participação muito especial do senhor Bispo Joás Cavalcante, uma palavra abençoada que vai trazer um renovo na sua vida. Nós estamos no meio de uma série, você já sabe disso, é a série Só em Jesus, e hoje em específico, Só em Jesus, novidades de vida. Então fique atento porque Deus tem uma palavra de novidades para você. Vamos orar ao Senhor nessa noite? Meu Deus e Pai, muito obrigado por estarmos aqui, muito obrigado, Senhor Deus, pela presença dos Teus filhos nesta live, neste culto online, que o Senhor possa abençoá-los poderosamente e a cada etapa desse culto, a cada momento desse culto, o Teu Espírito Santo esteja fazendo maravilhas na vida dos Teus filhos. Esta é a nossa oração neste momento, no nome de Jesus Cristo, amém e amém. Comente aí e vamos louvar ao Senhor agora. Novidades
Paz, igreja, boa noite a todos. Nós agora vamos adorar ao Senhor, continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu peço aos irmãos que continuem sendo fiéis, que continuem adorando ao Senhor com seus dízimos e suas ofertas, porque o Senhor os honrará. Ele tem honrado a cada um de vocês nesse momento de pandemia, né, em que todos nós ficamos com medo de repente amanhã faltar, mas o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, né? Nós que temos nossos empregos, nós que somos autônomos como eu, que eu tenho um negócio, dependo, né, do público, temos que trabalhar de maneira restrita. Então, assim, eu sei que é um momento de dificuldade, um momento complicado que nós estamos vivendo, mas é Deus quem tem nos suprido, é Ele quem tem nos guardado, é Ele que tem guardado a sua família, é Ele que tem guardado o seu lar, a sua casa, o seu trabalho, né, as suas finanças. Então, vamos honrar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Se você ainda não faz isso, comece a fazer, que você verá as portas do céu se abrirem para você, para sua família. Eu peço a vocês que continuem firmes na fé, né? Que apesar de a gente não estar podendo cultuar o Senhor na sua casa, mas a gente está fazendo as lives, né? A gente está se comunicando através do WhatsApp e nós somos a igreja, né? Você é a igreja aí onde você está, você é a igreja na sua casa, você é a igreja no seu trabalho, né? No seio familiar. Então, que nós possamos ter essa consciência de que o Senhor Ele está conosco em todo lugar. Né? Sejam fiéis, continuem firmes no Senhor. E se precisar da igreja, vocês podem estar nos ligando para o pastor, né? Se precisar conversar, contar um problema, quer ouvir, quer falar, a gente está aqui. Você pode nos procurar, tá bom? E eu gostaria que vocês nesse momento abrissem as suas Bíblias na palavra de Deus em Ezequiel 20:40, que nos diz assim: lá na terra de Israel, no meu Monte Santo, no Monte Santo alto de Israel, todos vocês, povo de Israel, me adorarão. Né? O Senhor, Ele quer que nós o adoremos, né? Em espírito e em verdade. Então, vamos ser felizes por poder adorar o Senhor através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Né? A palavra continua assim: ficarei contente, diz o Senhor, com vocês, e esperarei que me tragam os seus sacrifícios, as suas melhores ofertas e os seus presentes santos. O seu dízimo tem que ser primícia na casa do Senhor, né? Você recebeu, você já tira lá o dízimo do Senhor, propõe no seu coração uma oferta e Deus vai te abençoar grandemente, né? A palavra de Deus nos diz que Ele vai abrir as comportas dos céus, né? E que nossos celeiros serão cheios, serão fartos. Então, creia nessa palavra, creia no poder de Deus, né? E nesse momento eu gostaria de frisar para vocês que está passando agora aí o Pix da igreja, né, o QR Code, para você fazer a transferência bancária, se assim desejar, ou mesmo estar entregando em mãos, eu posso estar buscando, ou você pode estar indo lá na minha loja, né, ali todo mundo sabe onde eu fico, eu estou com o envelope e os dízimos de vocês, e vocês podem estar me ligando que eu terei o maior prazer em ir até vocês, tá bom? Então, nesse momento, eu peço que vocês curvem suas cabeças e nós vamos estar orando ao Senhor para que o Senhor venha estar abençoando grandemente, mais ainda, a sua família, né, guardando o seu lar, guardando os seus familiares, em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá orar. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te agradeço, Deus amado, porque o Senhor tem guardado a minha família, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor tem cuidado e suprido todas as minhas necessidades e a dos meus irmãos, Pai. Abençoa, Jesus, a vida, Senhor, do meu pastor, a vida da pastora, Senhor, dos seus filhos, Deus amado, que o Senhor possa estar suprindo, Senhor, continuar cuidando deles, porque eu sei que o Senhor tem cuidado, o Senhor tem guardado o nosso pastor, o Senhor tem guardado a família dele, meu Deus. Guarda também, Senhor, a liderança dessa igreja, Pai amado. Cuida, Senhor, da vida de cada um, Senhor, de cada líder da nossa igreja, Pai amado, que o Senhor possa estar alcançando, Senhor, vida, Senhor, que através do nosso testemunho, da nossa vida, Senhor, pessoas queiram te servir, pessoas queiram te honrar, né, dizimando, ofertando na casa do Senhor, porque eu sei que nos dízimos e nas ofertas tem promessa, o Senhor vai fazer, porque o Senhor promete o que cumpre. Nós somos falhos, nós falhamos com o Senhor, mas o Senhor não falha conosco, Deus. Eu te agradeço e te louvo, Deus amado, porque eu tenho visto, Senhor, eu sou prova viva, Deus, que na fidelidade o Senhor nos honra, e eu sei que o Senhor vai honrar muito mais ainda a tua igreja, Senhor. O Senhor não precisa do nosso dinheiro, Deus, mas a tua igreja precisa, Senhor.
Em nome de Jesus, Pai amado, abençoa a todos, Senhor, que estão nesse momento dizimando, que estão ofertando na tua casa, Senhor, e os que nesse momento sentirem no coração de fazer isso, meu Deus, que eles possam fazer com um coração alegre e grato, porque eu sei que o Senhor vai abençoar a vida de cada um. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo. Amém. Olá, boa noite. Dando prosseguimento à nossa live. Que bom estar com você em mais uma live nesse domingo. E eu queria compartilhar com você o momento promessa dessa noite, que está lá no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Essa promessa, na verdade, é uma afirmação que o Senhor Jesus ele faz a nós, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, o Senhor Jesus. Queridos, antes de Jesus pagar o preço naquela cruz, havia um abismo, havia um distanciamento entre nós e o Senhor. E através do sacrifício na cruz, hoje eu e você podemos adentrar a presença do Pai. E Ele está lá nos aguardando quando nós cremos que Ele é a verdade, que Ele é a vida e Ele é essa ponte, esse caminho que nos leva até o trono. E eu queria te convidar a você pegar aí o seu celular e mandar essa boas novas a alguém que está precisando dessa palavra. Queridos, nós temos vivido dias difíceis, dias atípicos, mas nós não podemos perder a esperança. Nós precisamos crer a cada dia que existe um Deus, e esse Deus ele está conosco todos os dias, até o grande dia, até a consumação do século. E eu queria te convidar a orar conosco essa noite, amém? Eu quero abençoar o seu lar, abençoar a sua família. Queria que você fechasse seus olhos aí no seu lar. Senhor, em nome de Jesus, nessa live, essa noite, Pai, eu quero agradecer por essa família. Eu quero agradecer, Senhor, por mais uma live, por mais um dia na Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, que essa boas nova alcance, Senhor, os nossos lares e os lares daqueles, Senhor, que não Te conhece. Pai, que essa vida que nós cremos que existe possa alcançar corações que precisam, Pai. Em nome de Jesus, querido. Amém. Irmãos, não esqueça de enviar essa mensagem para um amigo, para uma pessoa que está na sua mente, que precisa de Jesus, né? Esse momento de promessa é muito importante, até para nos incentivarmos, né? Lembrarmos que sempre conhecemos alguém que realmente precisa de Jesus, sempre vai ter. Amém? Aí da sua casa, feche seus olhos, agradeça a Deus, faça a sua oração e adore juntamente comigo. Amém? A vida
Glória a Deus, graça e paz de Cristo, meus queridos irmãos da Igreja Metodista Wesleyana de Castanheira e de todos os lugares do Brasil e do mundo que estão participando conosco deste culto de louvor e de adoração. Temos já sentido a presença de Deus, cremos que as mãos do Senhor já estão estendidas para abençoar cada vida, cada lar que está neste momento sintonizado conosco na meditação da palavra, na oração, no louvor, no compartilhamento. E nós queremos dizer da nossa alegria, da nossa grande satisfação de podermos estar participando convosco desse tempo especial de meditação na palavra de Deus. Estamos no caminho de uma série de conferências que a Igreja Metodista Wesleyana em Castanheira vem realizando sobre o tema Em Cristo. E nesta noite nós estaremos ministrando sobre Em Cristo, nova criatura ou novidade de vida, que é o tema que nós temos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que eu queria convidá-lo a que abrisse a sua Bíblia ou acessasse ao seu aplicativo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ô meu querido irmão, minha querida irmã, que maravilha esse texto que nós temos diante de nós nesta noite. Uma grande e poderosa promessa de Deus para nós que temos sido alcançados pelo Evangelho da graça do Senhor. O texto nos lembra que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, porque nós nascemos de novo, nós nascemos espiritualmente através da obra que Cristo realizou na cruz do Calvário, e no momento em que nós recebemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós recebemos a experiência da regeneração, a experiência do novo nascimento. Também o texto nos diz que as coisas antigas relacionadas à nossa vida já passaram. A palavra do Senhor nos diz que a cédula que pesava contra nós, Jesus a rasgou no Calvário, quando Ele derramou a sua vida ali para nos resgatar dos nossos pecados. Então este passado na minha vida e na sua vida, quando nos convertemos a Cristo Jesus, ele é apagado, ele é remido através do sacrifício que Jesus Cristo realizou ali na cruz do Calvário em nosso lugar. E o texto continua nos dizendo que eis que tudo se fez novo. Que maravilha, queridos, nós temos essa consciência de que a partir do momento em que Cristo entra na nossa vida, a partir do momento em que somos alcançados pelo Evangelho da graça de Deus, a partir do momento em que o Senhor nos encontra e nos resgata, diz a palavra do Senhor que tudo se faz novo em nossa vida. E a palavra do Senhor é tão preciosa porque essa visão de que tudo se faz novo traz a ideia dessa mudança de posição, da mudança de posição de morte eterna para uma posição de vida eterna. A palavra do Senhor nos diz no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E nós então passamos a viver esse ambiente espiritual de comunhão com o Senhor e passamos a ter uma consciência dessas realidades espirituais que a partir de então passam a fazer parte da nossa vida e da nossa caminhada, não só aqui na terra, mas por toda a eternidade. E nesse novo tempo de Deus para a nossa vida, nessa nova jornada que nós chamamos de jornada cristã, de carreira cristã, uma carreira que nos fora proposta pelo Senhor Jesus a partir da nossa conversão, nós passamos a desfrutar das bênçãos de Deus. E a palavra do Senhor, ela fala de muitas bênçãos que Deus tem reservado para aqueles que o amam,
para aqueles que são alcançados pelo Evangelho da graça de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer em Efésios, capítulo 1, versículo 3, que Deus em Cristo nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, de fato, são muitíssimas as bênçãos, são infinitas as bênçãos que Deus tem para nós, tanto para nós desfrutá-las nesta caminhada terrena, quanto para nós desfrutá-las por toda a eternidade na presença de Deus. Mas nesta reflexão eu gostaria de destacar pelo menos 3 bênçãos que Deus tem nos dado nesse novo tempo da nossa caminhada em Cristo Jesus, nessa nova modalidade de vida espiritual. Como diz o texto, todas as coisas antigas se passaram, e eis que tudo se fez novo, e nós nos tornamos novas criaturas. Passamos a ter, então, uma nova forma de viver na presença de Deus. E a primeira bênção que eu queria destacar nessa nova jornada de fé é a presença do Espírito Santo e o seu poder habitando em nós. Oh, meus prezados irmãos e amigos, é maravilhoso nós sabermos que o próprio Senhor Jesus, se referindo ao Espírito Santo, quando ele, reunido com os seus discípulos, estava lhes dando as últimas instruções, Jesus disse aos seus discípulos que ele enviaria o Consolador. E esse Consolador, o Espírito Santo, ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. A palavra do Senhor nos ensina que no momento em que estamos pregando o Evangelho, no momento em que você está se expondo à ministração da palavra de Deus, o Espírito Santo está trabalhando, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, dando-lhe oportunidade de ter fé na mensagem do Evangelho da graça de Deus. E no momento em que nós recebemos este Evangelho, já iluminado pelo Espírito Santo, já com a obra do Espírito Santo sendo realizada em nossa vida, produzindo fé em nosso coração, em nosso espírito, a palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo vem habitar em nós. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que no momento em que nós cremos no Evangelho, e esta obra é uma obra do Espírito Santo que opera em nós a fé, a palavra do Senhor nos diz que nós somos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Aleluia. O Espírito Santo então passa a habitar em nós e passa a ser a nossa garantia de que estamos verdadeiramente no centro da vontade de Deus, porque daí em diante o Espírito Santo passa a ser então o nosso ensinador. Esse Espírito, ele nos capacita a viver uma vida que outrora nós não conseguimos viver. O Espírito Santo nos capacita a vivermos uma vida santa na presença de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, ele nos fala ali de algumas expressões do Espírito Santo operado em nós, que significa, em outras palavras, uma obra de santificação. A palavra do Senhor é bem clara, por exemplo, quando nós lemos em Gálatas 5, 22, que diz que o fruto do Espírito é alegria, é amor, é paz, é longanimidade, bondade, benignidade. E a palavra do Senhor vai nos dizer que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O Espírito Santo, ele produz em nós, então, essa característica cristã de uma vida de santidade, uma vida semelhante à vida de Cristo Jesus, a vida que Jesus quer que nós vivamos, imitando o seu caráter. Mas esse Espírito Santo também, meus prezados irmãos, ele nos capacita na nossa missão de proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Além de ele operar em nós a santificação, ele também nos capacita a sermos testemunhas de Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele falando aos seus discípulos, em Atos capítulo 1, versículo 8,
ele diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Mas o Espírito Santo também, ele nos capacita a suportarmos as tribulações. Vivemos tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos que na nossa condição humana torna-se difícil ser superado. Quantas perdas estamos sofrendo nesses últimos tempos. Mas também esses tempos têm sido tempos difíceis, porque tem havido uma grande apostasia da fé e, ao mesmo tempo, uma grande expressão de resistência ao Evangelho da graça de Deus. E é verdade que, a continuar nesse caminho, nós iremos sofrer grandes resistências, haveremos de sofrer grandes perseguições nos próximos tempos da história da igreja. E para esses tempos, o Espírito Santo nos capacita. Para esses tempos, o Espírito Santo nos capacita para suportarmos as tribulações e mantermos a fé em Cristo Jesus. Foi assim no início da igreja, quando os discípulos começaram a pregar o Evangelho da graça de Deus e começaram a ser perseguidos. O Espírito Santo estava presente para fortalecê-los, para encorajá-los, para dar-lhes ousadia e suportação diante das tribulações. Um exemplo, por exemplo, logo no início da igreja, os apóstolos sendo perseguidos, e eles foram orar, se reuniram com a igreja para orar, para clamar ao Senhor, e nós não vemos em nenhum momento daquela oração eles pedindo para o Senhor evitar a perseguição, livrá-los daquela perseguição, daquelas tribulações, mas o vimos clamando a Deus para dar-lhes ousadia, para dar-lhes poder espiritual, para suportarem as afrontas e continuarem pregando o Evangelho da graça de Deus. Olha só o que está em Atos capítulo 4, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Oh, meu prezado irmão, meu prezado ouvinte, que maravilha é nós podermos ser habitados pelo Espírito Santo. Esse Espírito que nos convence, esse Espírito que nos santifica, esse Espírito que nos dá poder para pregar o Evangelho de Cristo, esse Espírito que nos capacita a suportarmos as tribulações de cada dia na proclamação do Evangelho da graça de Deus e mantermos a fé. Por isso que a palavra do Senhor é tão insistente em que nós busquemos o enchimento do Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer exatamente sobre isso, no capítulo 5, versículo 18 a 21. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Precisamos, amado irmão, minha amada irmã, cultivarmos esse enchimento do Espírito Santo, seja através de uma vida devocional, praticando as disciplinas espirituais, da oração, da meditação na palavra de Deus, seja através dos encontros congregacionais, no louvor, na adoração com a igreja, ouvindo a pregação do Evangelho de Cristo no seio da igreja, ou numa live como essa, estarmos ligados em comunhão e assim cultivando o enchimento do Espírito Santo, porque o propósito de Deus é que nós sejamos continuamente cheios do Espírito Santo. É uma bênção que Deus tem nos dado nessa nova realidade espiritual de ser nova criatura em Cristo Jesus. Mas a segunda bênção que eu queria compartilhar com os irmãos nessa nova realidade espiritual é que nós passamos a ter uma viva esperança. Aqueles que estão em Cristo Jesus passam a ter uma esperança eterna. Os seus horizontes são ampliados. Até então, os nossos horizontes eram muito limitados a essa existência terrena. Todas as nossas preocupações estavam em torno destas realidades terrenas. A partir do momento em que Cristo entra na nossa vida, os nossos horizontes são ampliados
para a eternidade. Nós passamos a saber que Deus tem muito mais para nós do que essa existência terrena. Essa existência é uma antessala de uma eternidade feliz e plena na presença de Deus. E essa esperança, meu prezado irmão, ela é oriunda dessa comunhão com Deus, ela é oriunda dessa justificação que Deus operou em Cristo Jesus, nos resgatando dos nossos pecados. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, ele vai falar exatamente sobre isso. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Olha só, porque temos paz com Deus, podemos nos gloriar, em outras palavras, nos alegrarmos na esperança da glória de Deus, porque a nossa vida não estará mais limitada a esta vida terrena, mas ela se estende para a eternidade, onde estaremos desfrutando da glória de Deus. Mas essa esperança também, porque o Espírito Santo está em nós, ela nos sustenta nas nossas tribulações. Por exemplo, em Romanos capítulo 5 ainda, versículos 3 a 5, o apóstolo Paulo vai continuar nos ensinando, e não somente isto, mas também nos alegramos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nós, ou em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Mais tarde, em Romanos 12, versículo 12, o apóstolo Paulo vai encorajar a igreja dizendo: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Essa alegria da esperança nos ajuda a sermos pacientes nas nossas tribulações. E o salmista, ele tem uma experiência própria com Deus, quando ele diz, no Salmo 71:5, pois tu és minha esperança, Senhor, a minha confiança desde a minha mocidade. O salmista, ele tinha uma larga jornada de comunhão com Deus, e ele testemunha dizendo que o Senhor era a sua esperança desde a sua mocidade. Não é à toa que nós vemos tantos testemunhos maravilhosos na vida do salmista. Ainda no Salmo 146, 5 a 7, ele diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. Que maravilha, queridos, essas experiências que o salmista coloca aqui, que ele vivenciara na esperança que ele depositara no Senhor como seu Deus. E essas mesmas experiências de vitória, Deus tem nos dado durante as nossas batalhas e durante as tribulações que temos enfrentados. Por isso que o profeta Jeremias, no capítulo 17, versículos 7 e 8, ele vai nos dizer: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão, aleluia, não se perturba nem deixa de dar fruto. Bendito é o homem cuja esperança é o Senhor. Ô querido, eu não sei quais são as batalhas que você tem enfrentado, quais são os tipos de tentações que você tem tido, mas a mesma esperança dos profetas, a mesma esperança do salmista, a mesma esperança dos apóstolos, da igreja primitiva, é a que nos sustenta hoje. Deus tem nos dado em Cristo Jesus uma viva esperança. Mas a terceira bênção que eu queria destacar, já encerrando essa reflexão, é que nessa nova realidade espiritual, de sermos novas criaturas, o Senhor também nos deu um novo propósito. Que propósito é esse? Fazer tudo para
a glória de Deus. Nós passamos a ter um propósito eterno e a nossa vida passa agora a orbitar não necessariamente no nosso ego, não necessariamente em torno das realidades terrenas, das nossas riquezas, dos nossos sonhos terrenos, mas a nossa vida agora, ela está em torno da glória de Deus, que é eterna. A glória do mundo é passageira, mas a glória do Senhor é eterna. E nós estamos sendo transformados pelo Espírito Santo, de glória em glória, segundo a imagem de Cristo Jesus. Mas como nós podemos encontrar esse caminho da glorificação do nome do Senhor na nossa caminhada? Nós precisamos aprender a viver uma vida que glorifique o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai nos ensinar sobre isso. Ele vai dizer: quer comais, quer bebais, ou façais outra quaisquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Em resumo, tudo que fizermos na nossa vida, em qualquer área da nossa vida, precisa ser, ou só tem significado para nós, se o nome do Senhor puder ser glorificado. Então, como eu posso conseguir realizar esta obra de glorificação ao nome do Senhor através da minha vida? Eu preciso aprender através da palavra de Deus. Deus tem nos dado a sua palavra como regra de fé e prática para a nossa vida. E o salmista, ele aprendera esse caminho quando ele diz no Salmo 119:11: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer para viver essa vida que glorifica o nome do Senhor é deixar o Espírito Santo me instruir através da palavra de Deus. Meditar nesta palavra. O salmista, ele falava muito sobre isso, né? Ele disse que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E essa pessoa, ela será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não murcham, e tudo quanto fizer prosperará, porque em tudo quanto essa pessoa fizer, ela estará glorificando o nome do Senhor. Nós podemos viver uma vida que glorifique o nome do Senhor, cultivando uma vida de adoração. O Senhor procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Foi esta palavra de Jesus à mulher samaritana, quando ele a evangelizara ali em torno do poço de Jacó. Ela estava tão preocupada com os lugares, e Jesus estava preocupado com o coração do adorador. Quando Jesus disse que o Pai procurava verdadeiros adoradores, que o adorassem em espírito e em verdade, ele diz: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Viva uma vida de adoração a Deus. Procure cultivar essa mentalidade de adorador, de ter esse espírito voltado para a contemplação da grandeza de Deus, de como Deus é precioso, como Deus é maravilhoso, como Deus nos ama e como nós queremos amá-lo cada vez mais. A outra orientação que nós temos de como podemos viver essa vida que glorifica o nome do Senhor é cultivando o amor ao próximo. A palavra do Senhor, mesmo Jesus falando aos seus discípulos, ele disse que as pessoas saberiam que ele teria sido enviado se os discípulos amassem uns aos outros. É assim que Deus é conhecido, é assim que o Senhor é glorificado através da nossa vida, quando nós expressamos amor. E esse tempo tão difícil no qual estamos vivendo é uma grande oportunidade de demonstrarmos o amor de Deus e assim ver o seu nome sendo glorificado através da nossa vida. E finalmente, eu concluo dizendo que uma vida de glorificação ao nome do Senhor é uma vida ocupada em gerar discípulos para Deus, em fazer novos discípulos para o Senhor Jesus. Foram estas as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos antes de ser assunto aos céus. Em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, nós lemos esta palavra de Jesus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos, nessa nova realidade de vida espiritual, nessa vida que nós chamamos de novidade de vida, nós possamos viver debaixo da direção do Espírito Santo, consciente de que somos templo do Espírito Santo, que nós possamos viver esta realidade de que a obra de Deus, ela é uma obra gloriosa, ela é uma obra plena, e o Senhor conta conosco na realização da sua obra. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos então permanecer, a habitação do Espírito Santo, viver essa viva esperança e termos esse propósito de glorificar o nome do Senhor em todo o tempo da nossa vida. Se você ainda não tem essa experiência de um renascimento espiritual, o Espírito Santo está perto de você agora e Ele quer habitar em você. Ele quer operar na sua vida essa nova geração. Deus quer produzir em você uma nova vida e assim lhe conceder vida eterna. Que Deus possa lhe abençoar. Eu queria orar nesse instante. Ó Pai de amor, mais uma vez, muito obrigado, Senhor, por Tua presença conosco. Obrigado por Tua palavra, Senhor, que tem sido ministrada neste tempo, ó Deus. Não só nesta live, mas em tantas outras que estão acontecendo nesse momento, em que a Tua palavra, o Teu nome tem sido anunciado, ó Deus. E oportunidades têm sido dadas para que mais vidas conheçam a Ti, se convertam ao Senhor e passem a fazer parte desta nova geração, desta geração daqueles que vão habitar os céus com o Senhor. Ó Deus, eu quero orar por aqueles que estão neste momento recebendo a Jesus como seu Salvador pessoal. Que o Espírito Santo esteja, ó Pai, selando-os, que eles sejam a partir desse momento, Senhor Deus, conscientes, ó Pai, de que fazem parte da Tua família, que a Tua graça esteja lhes assistindo, ó Deus. Aqueles irmãos, ó Pai, que estão passando por lutas, por tribulações, Senhor, que o Senhor esteja lhes dando, ó Pai, um renovo espiritual, uma nova disposição espiritual, uma nova percepção do Teu mover sobre as suas vidas, e assim possamos todos, ó Deus, em comunhão com o Senhor, cantarmos o cântico da vitória, glorificando o Teu santo nome, porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Que Deus abençoe, queridos, e até outra oportunidade, se Deus permitir. Amém. Que palavra de Deus, que palavra abençoada. Nós louvamos ao Senhor por essa palavra do Senhor Bispo, que muito falou ao nosso coração. E amado, nós precisamos confirmar isso com você. Só em Jesus nós temos novidade de vida. Eu, sinceramente, espero que você tenha sido abençoado por Deus, abençoada pelo Senhor. Se você puder, comente aí embaixo quanto essa palavra falou contigo, quanto essa palavra moveu no seu coração, trazendo de fato novidades de vida ao seu coração e à sua vida. Amém? Estamos encerrando agora a nossa live, mas você, mesmo depois de nós encerrarmos, você vai poder compartilhar com seus amigos, parentes, vizinhos, com pessoas que você está orando, que você quer que aceite Jesus, que se converta ao Senhor. Você pode compartilhar, pode transmitir essa palavra, porque eu sei que Deus vai continuar falando através desta gravação, amém? Que a partir de agora para frente será uma gravação e você certamente será um instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Vamos orar encerrando então? Deus abençoe você, você tem uma semana de bênção e de vitória, amém? Feche seus olhos aí e ore comigo. Meu Deus e Pai, nós te agradecemos por esta noite, nós te agradecemos por esta palavra, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida dos irmãos que ministraram louvor, dos irmãos, ó Deus, que participaram em todas as etapas desse culto. Obrigado pela palavra do Senhor Bispo Joás Cavalcante. O Senhor continue usando o teu filho grandemente, poderosamente. Nós louvamos ao Senhor, pedimos toda sorte de bênçãos sobre a vida dos teus filhos, que agora estão em casa assistindo esta live pela internet, ou assistirão em algum momento durante a semana,
semana, mas que o Senhor fale em cada coração, que o Senhor abençoe, que o Senhor faça a vida deles prósperos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, Deus te abençoe. Dê um aplauso ao Senhor aí na sua casa e você seja, durante essa semana, um instrumento de Deus.